Imagine-se em pé, ao amanhecer. O sol surge no horizonte, dourado, quente. Ele ilumina seu rosto, aquece sua pele. Você sabe que essa luz levou apenas 8 minutos e 20 segundos para chegar até você. 8 minutos. É o tempo de tomar um café, de ouvir a primeira música do dia, de se lembrar de um sonho que já está se esvaindo. Parece pouco. É pouco, mas já é histórico. Porque mesmo esses 8 minutos significam que no exato instante em que você sente o sol em sua pele, ele pode já não estar mais lá. Em teoria, se o sol desaparecesse agora, só perceberíamos 8 minutos depois. Ainda veríamos sua luz, sentiríamos seu calor, mas ele já teria se ido. É a primeira lição que o espaço nos dá. Nada é visto no presente. Agora olhe para o céu noturno. Veja aquela pequena estrela piscando à direita de Órion. O que você vê não é uma estrela agora, é uma estrela como era. E quanto mais distante, mais atrás no tempo você está olhando. A 4,2 anos-luz de distância, Próxima Centauri, a segunda estrela mais próxima da Terra, brilha não como está hoje, mas como estava em meados de 2021. Se por acaso houvesse um telescópio lá que estivesse apontado para a Terra agora, ele capturaria imagens de um mundo ainda mergulhado em máscaras, incertezas, pandemias, esperanças tímidas e desorganizadas. E se olharmos mais longe? A 60 anos-luz de distância, uma estrela qualquer, muitas delas conhecidas, catalogadas, mostra-nos o que era o universo no momento em que alguém nasceu. Talvez você, talvez eu. Se você nasceu em 1990, qualquer coisa que hoje vemos a 35 anos-luz de distância já estava viajando pelo vácuo antes mesmo de seu primeiro suspiro. E se pudéssemos instalar um espelho gigantesco a 35 anos-luz daqui e apontá-lo para a Terra, em teoria, poderíamos ver você sendo colocado nos braços de sua mãe. Claro, isso é impossível. Espelhos assim não existem. Mas a possibilidade teórica já é vertiginosa o bastante. Isso é o que chamamos de métrica do espaço. Não medimos apenas distância, mas tempo. A luz é o cronômetro do cosmos. Cada fóton que nos alcança carrega em si uma data de validade, o dia em que foi emitido. E quando falamos de milhares, milhões, bilhões de anos-luz, não estamos mais observando estrelas, estamos lendo a história do próprio universo. Vamos subir a escada do tempo. 100 anos-luz. Estamos na aurora do século XX. Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, o rádio começando a mudar a comunicação. Tudo isso já aconteceu quando a luz que vemos hoje partiu de estrelas distantes. 1000 anos-luz. Cruzamos o limiar da Idade Média. Construção das grandes catedrais europeias, expansão do Islã, impérios africanos em seu ápice. A luz que hoje vemos foi lançada antes mesmo do nascimento de Dante Alighieri. 100.000 anos-luz. Ultrapassamos os limites da Via Láctea. O diâmetro da nossa galáxia é de cerca de 100.000 anos-luz. Isso significa que se houver um observador na borda oposta da galáxia, ele só verá a Terra como ela era na época dos primeiros humanos anatomicamente modernos. Quando ele olhar para cá, não haverá cidades, nem escrita, talvez nem fogo controlado. Só savanas, rios e os primeiros passos de uma espécie que um dia tentaria compreender as estrelas. 1 milhão de anos-luz. Já saímos da Via Láctea. Entramos no domínio das galáxias vizinhas. Andrômeda, por exemplo, está a 2,5 milhões de anos-luz. A luz que dela chega foi emitida quando nossos ancestrais ainda eram Homo erectus. Nada do que hoje definimos como civilização existia. 5 bilhões de anos-luz. Aqui não vemos galáxias como elas são, vemos como eram quando o Sol nem sequer havia se formado. A Terra não existia, o sistema solar era apenas uma nuvem de gás, girando lentamente ao redor de um ponto de gravidade que um dia se tornaria o nosso astro-rei. E além disso, 13 bilhões de anos-luz. 13,8 para ser exato. Esse é o limite observável do universo.
A idade do cosmos, segundo as medições mais precisas da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, é de 13,8 bilhões de anos. Isso cria uma espécie de horizonte cósmico. Tudo o que está além disso ainda não teve tempo de nos enviar luz. Ou melhor, a luz ainda está a caminho. Mas há um detalhe crucial. Nos primeiros 380 mil anos após o Big Bang, o universo era tão quente, tão denso, que a luz simplesmente não podia viajar. Os fótons estavam presos em um mar de partículas carregadas, como um nevoeiro cósmico. Só depois que o universo esfriou o suficiente para os átomos se formarem, um evento chamado de recombinação, é que a luz pôde finalmente escapar. Essa primeira luz é o que hoje chamamos de radiação cósmica de fundo. É o eco do Big Bang, detectado em todas as direções do céu como uma suave estática cósmica. E é, por assim dizer, a foto mais antiga que temos do universo. Uma fotografia do cosmos com apenas 380 mil anos de idade. Então sim, podemos ver 13 bilhões de anos no passado, mas não podemos ver o próprio começo. Não há luz antes da recombinação. E isso é importante. Nem tudo no universo é visível. Há limites físicos à observação, não por falta de tecnologia, mas por leis fundamentais. Essa métrica do espaço nos obriga a repensar o que chamamos de agora. O presente, na verdade, é uma construção local. Na Terra, compartilhamos um senso de tempo comum, mas no cosmos não há um agora universal. Cada ponto do universo vive seu próprio tempo, desdobrado por distâncias imensas e limitado pela velocidade finita da luz. Einstein já havia nos alertado. Tempo e espaço são entrelaçados. O que vemos como distância é também um intervalo temporal, e vice-versa. Assim, quando falamos de distância no espaço, estamos, na verdade, falando de quanto tempo a luz precisou para nos alcançar. Essa é a métrica do espaço. Não medimos metros, mas memórias. Agora pense na viagem. Você mencionou, se pudéssemos ir a uma estrela a 60 anos-luz, levaríamos quanto tempo? Se viajássemos à velocidade da luz, algo que, segundo a relatividade, é impossível para qualquer coisa com massa, levaríamos 60 anos. Mas como não podemos atingir essa velocidade, levaríamos muito mais. Mesmo com tecnologias hipotéticas, como motores de dobra, buracos de minhoca ou propulsão de antimatéria, a distância permanece uma barreira colossal. Mas há algo ainda mais perturbador. Se você viajasse até lá, não encontraria o passado. Encontraria o agora daquela estrela. Porque, assim como a luz que ela emitiu há 60 anos está só agora chegando aqui, a luz que emitimos hoje está viajando na direção dela e só chegará daqui a 60 anos. Assim, ao chegar lá, você estaria no futuro dela, mas no passado da Terra. A viagem interestelar, portanto, não é apenas um desafio de engenharia, é um paradoxo temporal. Você não pode recuperar o passado visitando estrelas distantes. O passado está lá, mas então, não aqui, agora. O universo é gelado. E é mesmo. A temperatura média do espaço intergaláctico é de cerca de 2,7 Kelvin. Isso é menos 270,45 graus Celsius, quase o zero absoluto. O Sol, as estrelas, os buracos negros ativos, tudo isso parece quente, brilhante, cheio de energia. Mas em termos de volume, essas fontes de calor ocupam uma fração ínfima do cosmos. O universo é, na verdade, vazio. E não apenas vazio, extremamente vazio. Se você pegasse um cubo de 1000 quilômetros de lado e o colocasse em algum lugar entre galáxias, provavelmente não haveria nada dentro dele. Nenhuma partícula, nenhuma onda, nenhum sinal. Apenas vácuo, e escuridão, e frio. As estrelas são como velas acesas em um oceano infinito e gelado. Elas brilham, sim, mas não aquecem o oceano. Elas são exceções, ilhas de energia num mar de entropia. E isso nos leva a outra reflexão. Por que vemos tanto no céu noturno?
Se o universo é tão vasto, tão antigo e cheio de estrelas, por que o céu à noite não é um brilho contínuo? Por que não vemos luz em toda direção? Essa é a famosa paradoxo de Olbers. A resposta é simples, mas profunda. O universo não é infinito em tempo. Ele teve um começo, e a luz de estrelas além do horizonte cósmico ainda não chegou até nós. Além disso, a expansão do universo afasta essas fontes de luz, esticando suas ondas e tornando-as invisíveis ao olho humano. O céu noturno é escuro porque o tempo teve um início. Será que poderíamos ver o próprio nascimento da Terra? Tecnicamente, sim, se estivéssemos longe o suficiente. A Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Então, se houvesse um telescópio situado a 4,5 bilhões de anos-luz de distância, apontado exatamente para o nosso sistema solar, ele poderia, em teoria, capturar a formação do nosso planeta. Veria o disco protoplanetário girando em torno do jovem Sol, os impactos gigantescos, a Lua se formando a partir de um choque cataclísmico. Mas, novamente, é teoria. Nenhum telescópio assim existe, e mesmo que existisse, a luz de eventos tão antigos estaria extremamente difusa, desfocada, misturada com a radiação de milhões de outras fontes. Além disso, há um problema prático: a expansão acelerada do universo. Galáxias que hoje estão a mais de 14 bilhões de anos-luz de distância estão se afastando de nós mais rápido do que a luz pode viajar na nossa direção. Ou seja, nunca as veremos. Estão além do nosso horizonte de eventos cósmico. Assim, há partes do universo que já estão perdidas para sempre. E há partes do passado que jamais poderemos observar diretamente. A métrica do espaço, portanto, é também uma métrica da humildade. Ela nos lembra que, por mais avançada que seja nossa tecnologia, por mais curiosos que sejamos, há limites. Limites físicos, limites temporais, limites da própria luz. Nosso conhecimento do universo é, em grande parte, arqueologia cósmica. Escavamos o passado com telescópios, recolhemos fósseis de fótons, interpretamos ruídos antigos como mensagens. E mesmo assim, o universo continua silencioso, escuro, gelado e infinitamente misterioso. A métrica do espaço nos ensina que distância é memória, que luz é tempo, que ver é lembrar. E que, no fundo, toda vez que olhamos para o céu, estamos fazendo algo profundamente humano, buscando origens. Não sabemos se há vida lá fora. Não sabemos se outras civilizações olham para o céu como nós. Mas sabemos que, se algum dia recebermos um sinal de uma estrela distante, ele virá do passado. Talvez de um passado em que nem sequer existíamos. E talvez, em algum canto do cosmos, outra criatura está olhando em nossa direção e vendo a Terra como era quando os dinossauros ainda caminhavam. A métrica do espaço não apenas nos afasta das estrelas, ela nos aproxima delas, através do tempo. E nesse encontro entre luz e tempo, entre distância e memória, encontramos algo raro: a poesia da física.